Olá para todos vocês, é uma alegria ter vocês aqui no programa Inspira. Eu já começo avisando, gente, que o tema de hoje vai ser astrologia. Vamos falar sobre as energias desse ano, as energias de 2022, então não saia daí. Mas antes de começar o programa e de apresentar para vocês meu convidado, eu vou falar um pouquinho sobre solidariedade. Estamos agora na semana do Natal. Você também sentiu que você piscou? E o ano já está quase terminando. Então, na semana do Natal, eu vou falar para vocês sobre um grupo de amigos que se reúne aqui na cidade de Jundiaí com o objetivo de ajudar moradores de rua e na distribuição de sopas, de lanches, de kits de higiene. Então, eu vou colocar o Instagram deles aqui, que é o café.comsorrisos. Se você sentir vontade de ajudar como voluntário, contribuir de alguma forma, você manda um direct para esse Instagram e eu tenho certeza que eles ficarão felizes e você também pode ajudar muitas pessoas em situação de vulnerabilidade aqui em Jundiaí. Muito bem, começamos o programa Inspira trazendo hoje um convidado muito especial. É um amigo querido, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, eu nem vou contar para vocês quantos anos. É o astrólogo junguiano Renato Silva. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado pelo convite, Fernanda. Eu me sinto honrado de mais uma vez te encontrar, mais uma vez conversar com você, que é sempre enriquecedor. Obrigada, querido. É uma honra ter você aqui. Gente, o Renato é uma pessoa muito iluminada, muito especial, ajuda muitas pessoas com o trabalho dele, que é um trabalho ímpar. Renato, antes da gente chegar ao tema central da nossa conversa, conta para as pessoas um pouquinho o que é um astrólogo junguiano, como é que é o seu trabalho. Tá, então, um astrólogo todo mundo imagina o que é, né? Que é uma pessoa que decifra aquilo que os astros têm como orientação, como debate, como discussão. Eu costumo falar que a astrologia, ela não prediz o futuro. Ela interpreta aquilo que é o seu desejo, ela decodifica o teu desejo. Então, a astrologia, antes de mais nada, é um instrumento, é um conhecimento humano, uma área do conhecimento humano estabelecida há milênios, que tem como finalidade ajudar o homem a se situar com ele mesmo, o ser humano se situar com ele mesmo no espaço e com os outros. E junguiano porque a gente vai beber nas ideias de Carl Gustav Jung, um dos pais da psicanálise, e traz todo o instrumental, toda a pesquisa, todas as ideias dele e aplica a técnica astrológica. Então, certo. É tirar a astrologia, na verdade, de um espaço muito restrito, talvez muito pequeno para ela, que é o que a gente pode chamar de esotérica, e trazê-la para um debate humano, amplo, psicológico, filosófico, espiritual. É ampliar. Então, ser um astrólogo junguiano é ser um astrólogo que levanta um debate fundamental sobre mente, astros, natureza, e como o homem se situa perante isso tudo. É ajudar o homem a se tornar, o ser humano, a se tornar ele próprio. Muito bom. É um recurso também terapêutico com essas bases que você falou, né? Sem dúvida. A astrologia, ela sempre foi terapêutica. Na medida em que a astrologia tenta fazer esse espaço de intermediação entre o desejo do homem, que nem sempre ele sabe, nem sempre nós sabemos o nosso desejo, e interpretar esse desejo de uma forma a debater qualidade de vida, ela se torna terapêutica. A astrologia sempre foi terapêutica. O problema é que nós temos muitos preconceitos com a ideia do que é terapêutico. Para nós, terapêutico passa pelo aval da ciência, passa pelo aval de um conhecimento acadêmico. Lógico que isso é importante, e é por isso que a astrologia vai beber em águas junguianas e de outros pensadores, exatamente para poder enriquecer o seu olhar com um olhar científico. Mas, fundamentalmente, a astrologia já nasceu com um olhar terapêutico. E, gente, estamos na semana do Natal. E vamos falar um pouquinho sobre esse ano, sobre o ano que vem, mas a gente está na semana do Natal, Renato. O que você pode falar para as pessoas, assim, essa semana? Como é que estão as energias? Então, falar de Natal. Quando a gente fala de Natal, independente da orientação cristã do Natal, né? É uma comemoração cristã, mas ele se torna uma comemoração supra-religiosa na medida em que ele levanta alguns valores que
que não são só cristãos, são valores da humanidade. Solidariedade, compaixão, afeto, isso tudo não é restrito a uma única orientação religiosa. E a astrologia tem muito a falar disso, principalmente nos últimos tempos, com a questão da solidariedade. Tudo que nós estamos vivendo, principalmente esses últimos 2 anos, trouxe à tona o debate sobre o que é solidariedade e como o desejo individual, a postura individual, interfere no coletivo. Como um único indivíduo pode ajudar ou não ajudar o coletivo. Então, essa ideia da solidariedade que o Natal levanta é um debate que está extremamente forte, extremamente pontuado, desde dezembro de 2019, quando começou alguns movimentos no céu que levantam a questão da solidariedade. Muito bom. E a gente estava conversando um pouquinho, gente, antes de começar o programa, porque a gente conversa um pouquinho para debater o que a gente vai falar, o que é legal trazer para vocês que estão aí em casa assistindo. E falamos um pouquinho sobre esse ano de 2021, sobre as energias de 2022. E, Renato, como é que você pode falar para as pessoas um pouco sobre isso? Como é que foram essas energias? Quando que começou esse movimento que trouxe essa energia revolucionária para esse ano? O que as pessoas podem esperar de 2022? Tá. Eu vou tentar ser o menos hermético possível, ficar falando que está em conjunção com aquilo, porque isso só atrapalha. E aí, na terceira coisa que você fala, as pessoas se confundem. As pessoas não conseguem... Então, e nem tem que ser hermético, a gente tem que ser claro. O que acontece é o seguinte: os céus começam a levantar um debate sobre solidariedade, sobre responsabilidade individual e responsabilidade coletiva a partir de 2019. Mais claramente, houve uma entrada de Urano em Touro lá em 2018 que já introduziu o tema, mas na verdade o grande debate acontece com o encontro de 2 planetas em conjunção que ocorrem a cada 20 anos em dezembro de 2019. Ali foi levantado a seguinte questão: os 2 planetas, Saturno e Júpiter, uma conjunção entre esses 2 planetas no comecinho do signo de Aquário. O que isso significa? Que o conservador Saturno, o estruturador, entra no signo de Aquário e fala o seguinte: olha, ninguém vai ter segurança se não tiver responsabilidade social. Júpiter entrando em Aquário falou que é o grande expansor, é o grande movimentador, é o grande unificador dos planetas. Ele falou o seguinte: olha, se você quer se expandir, leve em consideração o teu papel na sociedade. Então, ali, em dezembro de 2019, se levantou a questão: você só ficará seguro se todos estiverem seguros. Você só será feliz se todos tiverem ao menos uma pequena possibilidade de felicidade. Então, a partir de dezembro de 2019, inicia-se um debate que o indivíduo tem como limite a própria sociedade e a sociedade depende do indivíduo para que possa se orientar num caminho mais saudável. E a partir daí explode a pandemia. Então a pandemia, ao meu ver, a astrologia não é um corpo fechado de ideias, claro, mas ao meu ver, a pandemia ela levantou a seguinte questão: qual é a minha responsabilidade social? Como eu sou limitado e sou limitante pelos movimentos sociais? E qual é o meu papel nisso tudo? Devo aderir, não devo aderir, devo fazer, não devo fazer? Porque na verdade foi isso tudo que a gente se perguntou durante a pandemia toda. O que eu posso, o que eu não posso? E isso foi um encontro de Saturno e Júpiter lá em Aquário, que é o grande signo social, que é o grande signo. Aquário traz para o debate a nossa percepção de bem coletivo e, portanto, de futuro. Não haverá futuro se não houver bem coletivo, se não houver bem-estar social. Uhum. E é isso que se colocou lá em dezembro de 2019. E aí o tema foi sendo elaborado durante 2020 durante 2021. Eu não acredito em rupturas na natureza. Eu acredito, e eu vejo a astrologia assim, como temas que se sobrepõem num ciclo de debates. Certo. Então não há ruptura de um ano para outro.
O que há é um encadeamento de temas a partir de um corpo central. Então, se o corpo central foi esse, de qual é o meu papel como social, como eu respondo, 2020 foi o grande impacto. Você tem que se posicionar socialmente, você tem uma responsabilidade social. 2021 aprofundou isso. Até porque, além de Júpiter e Saturno, esse trânsito em Aquário, entrou um outro planeta, dialogando com eles, que é Urano, que está em Touro, que colocou sob xeque nosso sistema de segurança. Urano é o grande revolucionário. Ele é o grande quebrador de paradigmas. E ele veio a entrar no debate falando o seguinte: o que você acredita em segurança? Vai por terra, porque segurança é outra coisa. Então, redefiniu nossa segurança. E 2021... Não, se você observar em termos de debates, em termos de estrutura, 2021 rompeu 2020. Como 2022 não romperá 2021. O que nós teremos é um aprofundamento disso. Então 2022 ainda vai ser um ano denso. Vai ser um ano pesado. Mas em que sentido? Que tudo aquilo que foi levantado, foi apontado, vai continuar em pauta, vai continuar sendo colocado, só que com uma perspectiva um pouco diferente. A conjunção não é mais Saturno-Júpiter. Agora existe uma quadratura entre Saturno e Urano. O que isso significa? Saturno em Aquário, Urano em Touro. De novo, a questão é a função social, a responsabilidade social de Saturno em Aquário, com a quebra do paradigma da proteção de Urano em Touro. Por exemplo, nós não vamos ter a economia que se mantenha estruturada se nós não pensarmos na questão ecológica. Segurança agora é para todo mundo. O conceito, como você falou, né? O conceito, os valores associados à segurança já mudaram. Nós temos agora que digerir tudo isso, todo esse processo que foi levantado com todos esses acontecimentos que todos nós estamos carecas de cabelos brancos e despenteados já de saber, né, Renato? Pois é, e 2022 continua o debate, só que sob outros aspectos. Então, qual é o aspecto agora? Metabolizar todos esses impactos que nós tivemos, né, a pandemia, as questões, a questão material, a questão ecológica, e é hora de começar a pensar qual é a sua nova estrutura, a sua nova função perante a isso. Nós vamos ter um planeta que é Júpiter passando por 2 signos esse ano. Até o meio do ano ele vai para Peixes, ele passa por Peixes. Depois, a partir do meio do ano, ele passa por Áries. Enquanto ele estiver em Peixes, a temática é a subjetividade e a espiritualidade. Então, mais ou menos, a gente pode pensar o seguinte: bom, tudo que nós passamos nesses últimos tempos me tornou o quê? O que valores subjetivos, sutis, espirituais, éticos foram agregados à minha personalidade? Então, eu faço, principalmente até o meio do ano, uma análise do quanto você aprendeu é fundamental. Para quê? Para depois, principalmente na segunda parte do ano, quando Júpiter começar o seu trânsito em Áries, isso servir de um empurrão, de uma catapulta, para que você comece a agir de acordo com esses valores que você desenvolveu. Então 2022 vai ser um ano ainda difícil? Vai. Mas é um ano onde você vai ter muito mais oportunidade de ação e de construir uma nova realidade a partir das experiências acumuladas de 20 e 21. Então não há ruptura, há evolução. 22 propõe uma nova ação muito mais consciente, muito mais responsável e baseada em valores que até então não estavam no nosso horizonte. Isso também chamado, né, Renato, de sabedoria, né?
Esperamos, né? Esperamos. Né, gente? Eu acho que vocês também esperam que todos nós, como o Renato está falando, possamos olhar para as experiências que nós acumulamos, principalmente nesse período que foi, né, ainda é um período denso, e fazer dessas experiências boas coisas na nossa vida e na vida das pessoas, porque também, como ele falou, nós, enquanto indivíduos, dependemos da sociedade e a sociedade conta conosco enquanto indivíduos, né? Nosso papel no mundo. Então, você sabe que eu acho que 2022 propõe um tema que é bem interessante. A distinção entre sofrimento e dor. Né? Sofrimento. Todos nós estamos sofrendo. Sofrimento inevitável. O sofrimento, a vida, na medida em que nós estamos expostos a frustrações, a decepções, a problemas, a epidemias, a catástrofes, nós sofremos. Agora, a dor é opcional. O que eu acredito que é dor? Dor é o sofrimento sem significado. Uhum. Quando eu sei por que eu estou passando e o que eu estou passando e dou um significado para esse sofrimento faz sentido para mim. Quando eu não aprendo, quando eu não entendo ou quando eu me recuso a aceitar, esse sofrimento vira dor e a dor é sempre inútil. O sofrimento, não quero dizer que o sofrimento, só o sofrimento enobrece, mas o sofrimento levanta um tema de debate e é isso que a energia de 22 está propondo. Olha, sofrer você vai, até porque você já sofreu. Quantas pessoas a gente perdeu gente, Sim. A gente perdeu amigos. Nós estamos em períodos difíceis, mas isso não significa que o indivíduo não tenha saídas éticas, não tenha saídas para romper um ciclo de dor. Sim, a gente está vivendo um grande luto, eu vejo também, né, Renato? Um grande luto, como você falou, por tantas pessoas que perdemos, por tantos conceitos, por tantos valores, por tantas situações que nós vimos aí caindo por terra aos nossos olhos, né? Então não deixa de ser um grande luto que demora um tempo para passar. E se eu entendi bem o que você falou, talvez esse ano de 2022 seja um ano para que tudo isso seja ressignificado. Exatamente. Então esse luto que nós estamos passando e que 22 não termina com ele, mas 22 pergunta o seguinte para o teu luto. Bom, há perdas, há sofrimento, mas o que você vai fazer com esse luto? Você tem dois caminhos. Você pode tornar esse luto totalmente inútil, se fechar e não produzir possibilidades de avanço, ou você pode, a partir do luto, propor uma catapulta de liberdade, de alegria até, e de solidariedade. Aquário está um signo extremamente ativo desde essa entrada de Saturno e Júpiter. Júpiter já, agora em dezembro, ele entra em Peixes, portanto, entra num espaço mais espiritual, mas é hora de a gente orientar esse luto para algo saudável. Muito bom. Olha, demais, gente, eu amei. Acho que vocês também gostaram. Olha, essa entrevista aí, vocês têm que ver várias vezes. Vejam o próximo programa mais uma vez. Renato, para a gente finalizar, uma frase, você poderia dizer para as pessoas que estão em casa, uma frase para o próximo ano, para enfrentar muito bem essas novas energias? Vai ser difícil, não vai ser fácil ainda, mas juntos a gente consegue. Ah, muito bom. Recado dado, gente. Um prazer receber o Renato aqui nos estúdios. Acho que vocês conseguiram sentir a energia dele. Eu sou uma grande admiradora do ser humano Renato e do trabalho dele. Ele tem um trabalho incrível, muito sério, muito estudioso, contribui muito para a nossa sociedade. Obrigada, querido, pela sua presença, viu? Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Um feliz 2022 com todos juntos. Você não saia daí, depois eu vou te desejar ainda um Feliz Natal. A gente volta no próximo bloco, com prática de asana. Até já! Voltamos
com o programa Inspira, gente. Não deixe de ver o primeiro bloco com o apanhado astrológico do que vai acontecer nessa semana, o ano que vem, um pouquinho sobre as energias ainda de 2021. Tá muito legal. E para esse bloco, na prática de asanas de hoje, eu vou trazer uma postura muito simples que eu já trouxe aqui para vocês, mas é uma postura para você que está correndo aí nessa semana do Natal ainda, para você que ao mesmo tempo que precisa de energia, precisa de restauração e relaxamento. É muito simples. Me acompanha aqui, ó. Então, a gente afasta um pouquinho os joelhos, além da largura do quadril. Vamos descer o tronco, né? Estender os braços lá para frente. Traz as suas mãos na mesma linha dos seus ombros. Não deixa o glúteo sair do calcanhar, ó. Empurra lá para baixo. Os cotovelos saem do chão. E aí as suas mãos, ó, os seus braços vão puxando um pouquinho todos os músculos da parte posterior e lateral do seu corpo. E aí a gente toca a testa no chão, respira algumas vezes, sentindo essa expansão do tronco. Aproveita para aterrar mesmo a sua testa, deixando a sua cabeça em contato com o elemento terra mesmo, estabilizando, firmando. Sente ao mesmo tempo que você respira e sente a expansão da parte de trás do corpo. Faz uma inspiração profunda. Olha agora lá entre as suas mãos e a gente faz uma transição agora do cachorro olhando para baixo. Pode afastar um pouquinho as suas mãos. Gira os dedos aqui para fora para a gente conseguir uma abertura maior dos ombros. Aqui a gente vai virar os dedos dos pés na largura do quadril. Eleva o quadril, solta a cabeça lá para baixo. E a gente vai fazer o seguinte, ó, flexiona o seu joelho direito, empurra o calcanhar esquerdo para o chão. Faz uma inspiração, expirando, troca o lado. De novo aqui, ó, inspira, expira, troca. Mais uma vez, inspira, expira, troca. E agora, ó, a gente flexiona os joelhos, levanta o quanto você puder o glúteo lá em direção aos calcanhares, deixa a cabeça bem solta, empurra o chão com as mãos, mantém aí um pouquinho. E devagarinho, ó, vai empurrando as coxas para trás, os calcanhares para o chão, a cabeça ainda solta, inspira amplo, expira e avança um pouquinho se você tiver espaço. E para voltar a gente toca os joelhos no chão, senta lá nos calcanhares, apoia a testa e leva os braços para trás. E aqui você fica um pouquinho na postura da criança e permanece. Apoiamos as mãos e subimos. Então é isso, gente, essa prática super simples de hoje. Essa prática do cachorro olhando para baixo, do Adho Mukha Svanasana, com a primeira postura, para trazer para você um pouquinho de energia, alivia um pouquinho aquela sensação de peso nas costas, na região lombar, na região torácica. Então, é uma excelente postura para você praticar todos os dias de manhã e até mesmo um pouquinho antes de você dormir, porque ela não vai te estimular o suficiente para tirar o sono, né? E de manhã ela te dá energia para você começar o dia, tá bom? Então usa essa semaninha do Natal que talvez você não tenha tempo de fazer uma prática completa, ou se você tiver, também faz. Se você já for aí uma pessoa experiente no yoga, eu sei que você vai acrescentar outras coisas. Eu desejo um Feliz Natal para você, para toda a sua família, que nesse momento nós possamos confraternizar, celebrando aquilo que é tão importante, aquilo que é mais importante na vida de todos nós, compartilhar o amor, né? Compartilhar com aquelas pessoas que nós amamos esse momento das nossas vidas. Feliz Natal para todos vocês, obrigada pela sua presença aqui no programa Inspira e eu te espero no próximo programa. Até lá!